fé. Amém? Esther, fé para quê? Eu devo viver em fé para quê? Para tudo na sua vida. Você deve falar palavras de fé. Amém? Você deve agir em fé no seu trabalho. Em tudo que você faz, você já deve acordar de manhã, crendo nas promessas de Deus. Viver em fé é viver uma vida concordando com aquilo que Deus diz. Você entendeu? Viver uma vida de fé, eu vou repetir, é viver uma vida concordando com aquilo que Deus diz. Se Deus diz que Ele vai te prover todas as coisas em Cristo, que Ele já proveu todas as coisas em Cristo, viver em fé é você acreditar que isso que a palavra de Deus diz é verdade. Amém? Você está entendendo? Viver em fé não é uma coisa mirabolante. Muitas pessoas dizem, nessa igreja se fala muito sobre fé, mas tem que se falar muito sobre fé, irmão. Porque a Bíblia diz que a maneira que você deve viver é como pela fé. E se fé é o caminho que nós vivemos, que nós nos relacionamos com Deus, você e eu precisamos entender desse negócio de fé. Se sua vida tem sido torta, se sua vida tem naufragado, é porque você não está mergulhando nesse assunto que é o norte para a sua vida. A sua vida deve ser uma vida de fé, você foi chamado para viver dessa maneira. E viver em fé é concordar com o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, Jesus disse que nós não devemos ficar atemorizados com coisa alguma. Porque nós temos a paz que excede todo entendimento. E o que você deve fazer? Concordar com o que a palavra diz. Você precisa acordar e decidir, eu não ando pelas circunstâncias. Eu concordo com o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que Deus, Ele cuida de mim. Jonas ministrou isso um dia no ofertório. Acho que foi no culto passado, ele falou sobre isso, que Deus cuida. Deus veste a erva do campo. Amém? Deus veste os lírios. Como não cuidará das nossas vidas, irmãos? A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Você pode repetir comigo? Eu não devo andar ansioso com coisa alguma. Isso é o que a palavra de Deus diz. Agora, quando eu me apodero dessa verdade da palavra para viver, eu estou vivendo uma vida de fé. Você está entendendo o que é viver uma vida de fé? Está escrito, eu pego para mim e começo a aplicar na minha vida. Eu começo a deixar a verdade da palavra conduzir os meus caminhos. Aí eu começo a viver pela fé. Amém? A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmos 23. Você conhece essa passagem? Não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A palavra de Deus nos afirma isso. Que não importa o quão o vale pareça tenebroso. Não importa o quão a situação pareça desesperadora, a Bíblia diz que nós, justos, não precisamos temer mal algum. Por quê? O Senhor está conosco. E aí, como eu vivo pela fé? Quando eu pego essa palavra de Salmos 23 e começo a aplicar ela na minha vida. Na hora que o temor vem, na hora que o diabo vem dizer para você, não vai dar certo, está escuro demais, está sombrio demais, está temeroso demais, parece um vale de sombra da morte, você se lembra, ei, eu conheço essa passagem, é Salmo 23, eu já sei como viver aqui, pela fé, eu posso viver nesse caminho dizendo, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Isso é viver pela fé. É pegar o que a palavra diz que você tem, pegar o que a palavra diz que você pode, pegar o que a palavra diz que você é e viver isso. Quando você começa a viver uma vida concordando com a palavra, você está vivendo uma vida pela fé. Amém? Isso em todas as áreas da sua vida. Você precisa viver pela fé, até na sua forma de falar. Aquilo que você fala precisa concordar com a palavra.
Porque se o que você fala não concorda com o que Deus diz, aquilo que você fala não é fé, é incredulidade. Só existe uma maneira de falar fé: falar o que Deus diz. Falar o que Deus diz, falar o que a palavra diz é fé. Tudo contrário disso é incredulidade. Você quer viver uma vida pela fé, você precisa conhecer essa palavra aqui. Você precisa conhecer o que ela diz ao teu respeito. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida no que está escrito aqui. E aí você começa a concordar com ela na sua vida. E aí você vai começar a decolar. Amém? O meu justo viverá pela fé. Não por aquilo que é natural. Mas pela fé em quê? Nas verdades da palavra de Deus. Nas verdades que Deus diz para você. Todos os dias você vai ter uma escolha. De viver pela fé ou viver de forma natural. E é nessa hora que você precisa escolher: ei, eu não sou desse mundo. A palavra de Deus já me ensinou a maneira que eu devo viver. Às vezes nós dizemos: pai, eu estou tão perdido. Me sinto perdido. Me sinto desorientado. Começa a olhar o que a palavra de Deus diz para você fazer. O meu justo viverá pela fé, já é uma estrada para você trilhar. Se você está perdido, você já precisa se orientar. Ei, eu estou perdido. Uma coisa eu já sei. A Bíblia diz da maneira como eu devo viver. A Bíblia diz que eu sou justo, porque em Cristo Jesus eu fui justificado. Amém? Deus, ele olha para Jesus e me vê. Em Cristo eu fui considerado justo, sou considerado justo, sou justificado em Cristo. E a Bíblia diz a maneira que eu devo viver. Não conforme o mundo, não como eu estou me sentindo. Estou me sentindo fraco. Sou um derrotado. Não. Estou me sentindo fraco, mas o que Deus diz? Deus diz que o Senhor é quem me fortalece. Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. A palavra de Deus diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Portanto, eu posso dizer confiadamente que o Senhor é comigo e eu não vou temer. O que me pode fazer o homem? Amém? Você está entendendo como funciona? Isso é viver uma vida de fé. Algumas pessoas, elas dizem assim: mas eu vivo a vida da minha maneira. Como eu aprendi dos meus pais, como eu aprendi dos meus avós, é assim que a minha família toca a vida. Mas eu vou dar uma notícia para você. Você não foi chamado para viver na sua maneira. Você não foi chamado para viver conforme a sua família vive. Você foi chamado para viver pela fé. Porque a Bíblia não diz que você foi chamado para tocar a vida do seu jeito. É isso que está escrito aqui? A Bíblia não diz para você tocar a vida como você está sempre acostumado a fazer. A Bíblia diz que você deve viver pela fé, irmão. Você está entendendo? Para viver pela fé, você precisa jogar o seu jeito fora e ficar com o jeito da palavra. Mas na minha casa eu estou acostumada, a gente vive assim. Minha mãe reclamava muito. E agora eu reclamo que só. Quando eu vejo, já estou falando igual minha mãe. Você não foi chamado para viver conforme a sua família vive. Não é isso que está escrito aqui. Não está escrito: o meu justo viverá conforme a sua família vive. Do jeito que seu pai e sua mãe ensinou. Não está escrito isso. Está dizendo que o meu justo vive pela fé. Se a sua família era pessimista, se a sua família reclamava muito, amém? Se a sua família sempre pensava o pior de todas as coisas, se na sua casa era tiro, bomba e fuzil, na sua vida não deve ser assim. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Você está perdido? Estuda a palavra. Sabe por que os crentes estão perdidos? Porque não conhecem a palavra. Porque se lê a Bíblia tem orientação para nós. Ela nos ensina a viver, queridos. A Bíblia, ela ensina eu e você a viver. Só anda torto quem quer. Amém? Se você está torto, lê a Bíblia que ela vai, te botando no prumo de novo. Você vai lembrando, você vai pegar essa tua carcaça velha, irmão, e vai jogar fora. Sua carcaça de incredulidade, você vai jogar ela fora.
porque você não foi chamado para viver assim, em incredulidade. Não, não, o seu pai disse que você deve andar por meio da fé. Amém? É o estilo de vida que você foi chamado a viver. Fala a fé, viver fé em todas as áreas da sua vida, na sua casa. A sua casa não deve ser um depósito de incredulidade, irmãos. Não, a sua casa deve ser um depósito de fé. Amém? Você precisa o tempo todo ter atitudes de fé na sua casa. A sua casa deve ser um ninho de fé, irmãos. Se a sua casa hoje é um ninho de confusão, está errado. A sua casa precisa ser um ninho de fé. Precisa ser um lugar em que todos estão crescendo em fé. Precisa ser um lugar em que todos a cada dia estão mais confiantes no Senhor. Precisa ser um lugar em que a cada dia todos que moram com você aprendem mais a confiar na palavra. Aprendem mais a fazer as coisas do jeito de Deus. Aí sim, é uma casa firmada na palavra. Algumas pessoas dizem, eu sou crente, entreguei o meu caminho ao Senhor. Pratica a palavra, se não pratica, não entregou, irmão. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na sua casa as pessoas praticam a palavra. Na sua casa as pessoas andam em fé. Se não, irmãos, não tem nada, nenhum caminho entregue ao Senhor, não. Está entregue a qualquer pessoa, menos ao Senhor. Um caminho entregue ao Senhor. É um caminho de pessoas que praticam a palavra, irmãos. Eu e você precisamos aprender a viver pela fé. A fé tem uma voz, a fé tem um estilo de vida, a fé tem uma maneira de viver, irmãos. Não é da sua maneira. Aprenda hoje a desistir da sua maneira. Você não foi chamado para viver da sua maneira. Você não foi chamado para viver do seu jeito. Você foi chamado a viver do jeito da palavra de Deus. É fé, irmãos. Não é todo dia acordando esperando o pior. Amém? Não é todo dia acordando esperando uma doença maior. Não é todo dia acordando, lamentando, não, é fé, irmãos. É um testemunho a cada dia. E ele fala assim, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Mas, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E é engraçado que quando eu li essa passagem aqui, eu lembrei de algumas outras passagens da Bíblia. E eu fiquei pensando, Deus, Ele nunca gostou de gente que retrocede em fé. Você já parou para pensar isso? Jesus já repreendeu várias pessoas que estavam segurando a fé e largaram. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Ele ainda fala, olha, e se largar, nele não se compraz a minha alma. Eu não tenho prazer em quem larga. É só você pensar em outras passagens bíblicas. Na passagem, por exemplo, de Jairo, eu falo muito sobre Jairo, aquela passagem é tremenda. Em Marcos 5, abre lá comigo para você ver, e depois a gente volta aqui para Hebreus. Eu sei que algumas pessoas não conhecem essa passagem, e eu vou ler exatamente esse versículo para você marcar aí na sua Bíblia. Marcos 5. (35 e 36). É um diálogo aqui entre Jesus e Jairo. E no 35 diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, ou a Jairo, não temas, crê somente. Na tradução, King James diz, não temas, tão somente continue crendo. Sabe por quê? Jesus, ele não gosta desse negócio de largar a fé, não. Quando Jairo começou a duvidar, quando as pessoas começaram a trazer testemunhos de incredulidade para Jairo, sabe que o tempo todo a sua fé ela vai tentar ser abafada. O diabo vai trabalhar para tentar calar a voz da sua fé, para tentar abafar aquilo que você está crendo. Foi assim que aconteceu com Jairo, foi assim que aconteceu com a vida de muitos homens e mulheres de Deus. É assim que o diabo vai tentar trabalhar na sua vida. Naquilo que você está crendo, naquilo que você está confessando, o diabo vai tentar abafar isso para você, através de relatórios de incredulidade. É assim que começou a acontecer com Jairo. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que largam mão da perseverança. Não somos daqueles que largam mão da fé.
Jesus imediatamente, quando começou a chegar aquele relatório, bombardeando Jairo, dizendo, ei, Jairo morreu, ei, Jairo acabou, ei, Jairo, por que você está incomodando Jesus, Jairo? Ele tem muita gente para atender, Jairo. Deixa Jesus ir. Não é? Para aí de ficar conversando aí com o mestre. Já era, Jairo. Jesus rapidamente falou, ei, Jairo, não abra mão da sua fé. Segura ela. Continue crendo, Jairo. Não temas, crê somente. Não abrace a incredulidade, Jairo. Não larga a fé, não abrace a incredulidade. Você foi chamado para crer, para viver uma vida de fé e não para abraçar a incredulidade. Jesus não gosta desse negócio de abraçar a incredulidade. Engraçado que foi a primeira coisa que ele disse para Jairo. Quando começou a vir aquele burburinho em cima dele, ele disse, ei, segura a fé. Amém, irmãos? Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Quando começar um negócio ficar estranho, e você quiser largar de mão a sua fé, o Senhor está dizendo para você hoje, agarre a sua fé. Não temas. Segura a sua fé. Segura a sua confissão. Amém? Você lembra daquela passagem em que Pedro andou sobre as águas? É uma passagem muito conhecida também, em que Jesus veio andando sobre as águas. Pedro olhou para Jesus e falou assim para Jesus, se é você mesmo, manda-me ter contigo. Não foi assim que aconteceu? E Jesus falou para ele, vem, Pedro. E Pedro andou, se agarrou naquela palavra, naquele vem, e começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele, reparando na força dos ventos, começou a naufragar. Amém? Não deixe que a força dos ventos faça a sua fé naufragar. Você não foi chamado para voltar atrás, meu irmão. Você foi chamado para viver uma vida firme de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E ainda mais, se ele retroceder da sua fé, se você for aquele que solta, o Senhor está dizendo para você, nele, em você, se você soltar, ele não vai ter prazer em você. Irmão, sangue pode dar na canela, mas você tem que sustentar aquilo que você está crendo. Não importa as adversidades, não importa a força do vento, não importa o que você está vendo, não importa o que o diabo está dizendo para você todo dia. Segura, se a palavra de Deus te promete, se a palavra de Deus te dá base para você crer, pois creia e não abra mão da sua fé. Você só precisa de uma palavra, irmão. Ah, porque eu queria uma campanha, queria um profeta, queria não sei o que. Você não precisa disso tudo. Você só precisa saber o que Deus diz, se agarrar nisso e crer até o fim. Amém? Você não precisa de muita coisa. Você só precisa saber o que está escrito aqui. Se é teu, agarra, não solta. Você não foi chamado para soltar, irmãos. Amém? Eu fico brincando com os meninos e fico dizendo que nós não fomos chamados para ser boca mole. Crente que confessa a palavra, boca mole. Uma hora está crendo, firme, e outra hora está... Você não é boca mole, meu irmão. Você é firme na palavra. Amém? Você foi chamado para crer. Ah, Esté, mas eu não estou vendo nada. Mas isso é fé, é assim mesmo, irmão. Bem-vindo, não foi assim que Jesus disse para Tomé? Tomé queria colocar as mãos dele para crer. Ele falou, se eu não tocar, se eu não ver, de maneira nenhuma crerei. Jesus apareceu para ele e falou, coloca a mão aqui, vai, coloca aqui a sua mão. E ele falou mais, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu e você. Não precisamos ver, você não precisa sentir nada, você precisa crer. Que ele disse, a palavra de Deus diz assim. E não importa se o chão tremer, se os montes, a Bíblia diz assim em Salmo, se os montes esbravejarem, irmãos, está tudo bem. Porque Deus continua o mesmo, ele disse e ele vai fazer. Você não pode largar a mão da sua confiança. Você foi chamado para crer, para viver pela fé em todas as áreas da sua vida. Ou seja, se em alguma área da sua vida tem incredulidade, tem palavras negativas, está errado.
Porque nós fomos chamados para andar pela fé. Amém? Em tudo, 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 tudo. No nosso casamento, na criação dos filhos, no serviço da igreja. Amém? No seu trabalho, nas suas amizades, no seu relacionamento entre família. Somente fé, irmãos, é o seu estilo de vida. Amém? Você foi chamado para isso. Eu me lembro, querido, de tantos testemunhos da minha vida, que eu tive oportunidade de largar a mão da minha confiança. Eu lembro que quando o Felipe era pequeno, ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. Tinha uma doença que vinha e voltava. Você já viveu algo semelhante com isso? Aquela coisa que vem e volta, e você acha que já se livrou daquilo, e aquilo volta novamente. E aquilo parece que vai estapeando você, não é assim? Porque você fala, eu creio, então aquele sintoma some, você permanece na fé, e de repente passa um tempo e aquilo volta novamente. Mas é nesse momento que você deve firmar na sua palavra, irmãos, na palavra de Deus, e crer naquilo que Deus diz. Eu me lembro que vira e mexe, ele tinha os mesmos sintomas. E a gente corria para o hospital. Amém? E ele não conseguia, ele ficava tudo entupido aqui, ele fazia aquela tosse rouca, tudo congestionado, ele não conseguia respirar direito, ele ficava puxando de novo, e aí corria a gente para o hospital tudo de novo. E era o mesmo hospital, o mesmo remédio. E a gente cria, orava e declarava a palavra, se firmava naquilo, tempo depois, voltava novamente. Você já se viu por situações assim, que você está crendo, mas novamente aquilo retorna. Rapaz, nessa situação, você não deve se deixar intimidar. Porque por mais que isso pareça que está sendo recorrente, uma hora, meu irmão, vai cessar de uma vez só, porque a palavra de vitória já foi dada. O decreto já foi dado, irmão. Tem que secar, tem que morrer, tem que acabar. E o que você precisa fazer nesse processo? Você precisa ficar firme na fé. Não foi assim que na figueira, Marcos 11, 23, ali nos versículos próximos. Não foi assim. Jesus olhou, foi lá na figueira. E ele foi lá procurando fruto, e não tinha fruto. Você lê lá, Marcos 11. E aí ele amaldiçoou a figueira. E ele falou assim, nunca mais alguém coma fruto de ti. E ele falou. E eu imagino que no momento, 5 minutos depois, a figueira estava lá no mesmo lugar. Abre lá comigo em Marcos 11. Quero que você leia aí, porque eu sei que algumas pessoas, elas vão precisar ler isso em casa. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram. Jesus amaldiçoou aquela figueira, nunca mais alguém coma fruto de ti. A Bíblia diz que seus discípulos ouviram. Talvez eles ainda, depois, 5 minutos depois, olhassem para trás e a figueira estava no mesmo lugar. Amém? É da mesma maneira como você lança a palavra de Deus. Talvez no momento em que você orou por cura, no momento em que você declarou a sua cura, 5 minutos depois parece que os sintomas estão no mesmo lugar, parece que nada aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa para você, só parece. Você precisa confiar, você precisa acreditar que aquilo que você falou, existe um poder de Deus que pegou junto com aquilo e está operando milagre naquilo que você está crendo. No momento em que a palavra foi liberada por você, no momento em que você disse, no momento em que você orou, no momento em que você declarou por fé, poder de Deus foi canalizado para aquela circunstância. Amém? É no momento em que você creu, é no momento em que você orou, poder de Deus foi canalizado ali. Mas Esté, eu não estou vendo nada, mas fique tranquilo se você não vê nada nesse momento. Você precisa continuar crendo. Porque a Bíblia diz, aí mesmo em Marcos 11, no versículo 20,
E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. No mesmo momento, parece que nada aconteceu, meu irmão. É assim na sua vida, mas fique firme. É nessa hora que você não pode abrir mão da sua fé. Porque tem um poder operando lá que não é seu, mas do Senhor, que vai fazer cumprir aquilo que você está crendo. Crer é canalizar o poder de Deus ao seu favor. Crer é canalizar o poder de Deus para suprir a sua necessidade.